Muito boa noite, meus amigos. Vou só colocar aqui o comentário. Café com o aprovado. Muito boa noite, concurseiro. Seja muito bem-vindo. Vamos só colocar o comentário aqui. Boa noite, Davidson. Boa noite, Dr. Lucas Dornella. Já está presente. Já vou aceitar só um minutinho. Só um instante, só fixar o comentário aqui, para que todos saibam quem é o nosso entrevistado. Isso, agora vai dar certo. Salve, salve, Davidson. Vamos aceitar aqui. E o nosso convidado já vai entrar na nossa transmissão de mais um café com o aprovado. Muito bem, muito bem. Boa noite, Dr. Lucas Dornelas. Boa noite Me a ouve bem? todos. Boa noite, professor Gabriel. Tudo bem Que maravilha, com meu você? amigo. Graças a Deus. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Café com Aprovado. Boa noite, Murilo Canela, Rebeca, Mônica Rezende Souto. Para nós é uma honra muito grande ter todos vocês aqui presentes em mais um episódio do Café com o Aprovado. Antes de passar a palavra para você, Dr. Lucas, e nós efetivamente começarmos aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, né? Eu quero aqui apenas apresentar o Café do Aprovado a quem ainda não conhece aqui, né? Essa linha de entrevistas que nós temos feito aqui no Instagram, justamente com o propósito de conhecer um pouco melhor, né, a trajetória daqueles que foram outrora concurseiros e agora são concursados, né, já lograram a glória da aprovação e hoje ocupam seus respectivos cargos públicos, e para que nós possamos conhecer, né, os detalhes aí da trajetória de cada um, saber das técnicas e métodos de estudo, o que fizeram para se blindar emocionalmente nessa jornada, que é uma jornada tão árdua, né? Tão difícil. A verdade é que nós buscamos aqui trazer experiências de pessoas que realmente são muito vividas nessa área do concurso público para aqueles que também estão trilhando a mesma jornada, né? E hoje, pessoal, eu tenho aqui o grande prazer, um grande privilégio, para falar a verdade, de entrevistar um grande amigo, né? Eu até disse nos comentários lá da divulgação que é um profissional do estudo, Dr. Lucas Dornelas, por toda a sua trajetória, por toda a sua experiência. E, além de tudo, né, além de ser um grande profissional, um grande concurseiro, hoje procurador da Fazenda Nacional, eu tenho o prazer de tê-lo como um grande amigo e um grande irmão, no final das contas. Portanto, essa entrevista, né, isso tudo faz essa entrevista uma entrevista mais do que especial, com certeza, uma das mais especiais que eu já pude realizar aqui no Café com Aprovado. Então, sem mais delongas, muito boa noite, Dr. Lucas Dornelas. Seja muito bem-vindo aqui no nosso espaço, nesse espaço que é destinado àqueles que já foram aprovados em grandes concursos públicos, como é o seu caso. E para nós é um privilégio poder tê-lo aqui, né, dividindo os seus conhecimentos e experiências conosco. A palavra é sua, meu caro. Boa noite a todos. Boa noite, professor Gabriel, meu grande amigo. Que honra poder participar desse quadro, Café com Aprovado. Esse quadro aí que traz tantas benesses, né, para todos os concurseiros deste país e diria até mesmo do mundo, né, para que todos possam atingir aí a almejada, né, e desejada aprovação em concursos públicos. E quero agradecê-lo pelo convite, agradecê-lo imensamente, tá certo? Sou eu quem agradece pela sua generosidade e a sua disponibilidade em compartilhar conosco aqui os seus conhecimentos e a sua experiência. Doutor Lucas, eu queria que inicialmente você se apresentasse, né? Quem é hoje Dr. Lucas Humberto Queiroz Dornelas, concursado, procurador da Fazenda Nacional? Como que foi aí, resumidamente, a sua trajetória, né, nesse universo dos concursos públicos? Pois bem, eu iniciei a minha carreira é, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ocupei o cargo de técnico judiciário, também integrei gabinete de juiz federal. Por conseguinte, eu passei no concurso para analista judiciário,
a área judiciária do Tribunal Superior Eleitoral, onde também pude integrar gabinete do ministro do Tribunal Superior Eleitoral. E hoje estou ocupando o cargo de procurador da Fazenda Nacional e também sou procurador seccional da Fazenda Nacional em Uberlândia. Então, resumidamente, a minha trajetória jurídica é essa, né? Maravilha. Lucas, eu tive o prazer, né, de acompanhar a sua trajetória desde o começo, bem de perto, porque na ocasião nós já éramos muito próximos, né? Nós já tínhamos uma relação de concunhados, para mim é uma grande honra, inclusive, e vi, né, muito de perto toda a sua jornada, né? Desde lá o começo, quando você estava estudando, se preparando para concurso de técnico judiciário, especialmente nos tribunais federais, né? A sua perspectiva era sempre, né, a de buscar se tornar um servidor federal, me lembro muito bem disso. E você foi, né, trilhando aí um caminho no começo muito árduo, muito difícil, e que aos poucos parece que foi se tornando mais leve, né? Quando as aprovações começaram a aparecer, inicialmente para técnico, depois para analista judiciário e, por fim, no concurso de procurador da Fazenda Nacional. Qual que é a diferença que você vê assim, né, do começo da trajetória e do meio dela para o final? Nós já conversamos, inclusive, muito sobre isso pessoalmente, né, particularmente. Você me disse que uma mudança de postura na sua forma de estudar e na sua forma de ver o concurso público teria sido determinante para que você começasse a galgar mais êxito nos concursos públicos. Qual que foi essa mudança de postura e como que você vê essa transição, né? Digamos, da primeira metade do seu estudo para a segunda metade do seu estudo? Eu percebo, Gabriel, que eu cometi vários erros, né, pela minha própria imaturidade, né, no trato aí do estudo do concurso público. Eu estudava muito errado, né, queria estudar, estava estudando para técnico judiciário, mas queria ler doutrina, não concentrava na resolução de questões, revisão, então, eu praticamente nem fazia, né? Então, foi depois de tomar muitos nocautes, né, digamos assim, em vários concursos públicos. Cheguei a fazer 20 concursos públicos, desses 20, 3 deram certo, né, mas 17 deram errados, né. Como aqui em Minas a gente diz, né, o pessoal só vê as pingas, né, que a gente toma, né, não vê os tombos, né. Mas brincadeiras à parte, quando eu descobri que concurso público, na verdade, não se passa, que em concursos públicos não se passa os mais inteligentes, aqueles que estudaram mais, vendo que de fato ali o concurso público é um grande jogo na vida, em que vence aqueles que persistem, que não desistem dos seus sonhos, que têm resiliência para lidar com os erros, né, que comete nessa preparação e também sabe aproveitar os erros de outrem. Então, foi fundamental eu verificar todos esses erros que eu estava cometendo e mudar a postura. E o que eu vejo é o seguinte, eu percebo que estudar para concurso público tem 4 pilares. O primeiro pilar é o pilar da teoria. O segundo, resoluções de questões. Terceiro, revisão. Quarto, exercício físico. E esses 4 pilares, eles se apoiam num grande manto de sustentabilidade. Eu diria que é o manto da motivação, da qual falarei por último. Então, se me permite, queria falar um pouco sobre cada pilar desse e também os erros que eu cometi em cada pilar, a fim de possa enriquecer aí o estudo também de todos que estão nos assistindo. Claro, só para recapitular, então os 4 pilares que você mencionou seriam teoria, exercício, revisões, atividade física, todos eles aí plasmados sob o plano da motivação. Seria isso? Perfeito, professor Gabriel. Maravilha. Então, quanto à teoria, eu vejo o seguinte, hoje nós temos a benesse de contar aí com grandes cursinhos, grandes materiais em PDF, que dão um estudo totalmente sistematizado para nós,
seja com a letra de lei, súmula dos tribunais superiores, a posição da doutrina, posição majoritária, minoritária, Uhum. e sobretudo também, a maioria desses materiais já trazem para nós os informativos, né? A jurisprudência desses tribunais superiores. Isso faz com que o nosso estudo fique otimizado, né? Estudar para concurso demanda muito estudo, né, sobre várias matérias, né, são muitas disciplinas, muito conteúdo. Então, na medida que a gente pode otimizar esse estudo, né, trazendo mais eficiência é, para, para, para o estudo, a gente consegue ir melhorando a, o nosso resultado nos concursos públicos. Como eu lhe disse, eu comecei estudando, né, por doutrina, e eu percebo que o primeiro concurso que eu fiz para técnico regional do trabalho, aqui em Minas, um concurso para técnico judiciário, eu fiquei numa posição mais de 7.000, né, na classificação geral. Então, assim, falei, tá errado, né, o jeito que eu estou estudando aqui, e vi, né, de fato, o que cobram. Falei, não, preciso mudar. Então, comecei a fazer cursinhos, comecei a conversar com amigos, com coachings, né, mentores, e isso me deu digamos assim, um gás, né, uma motivação muito boa, e eu comecei a perceber a melhora nas minhas notas, digamos assim, né. E o segundo pilar, então, o primeiro pilar é esse da teoria, né, esse estudo sistematizado, que é muito importante. Passando para o segundo pilar, que é a resolução de questões, eu não tinha o hábito de resolver questões. Eu queria absorver o máximo de conteúdo possível com, com os materiais, né, e deixava de lado essas questões. A resolução das questões. A partir do momento que eu comecei a dar muita importância no que eu estudava e fazer as questões para fixação da matéria, eu percebi que a minha memória começou a melhorar ao decorrer dessa jornada do estudo, a fixação começou também a melhorar. Eu não caía mais naquelas pegadinhas de concurso, né, que eles fazem ali, às vezes com a letra da lei, às vezes um simples não, né, que colocam ali no enunciado da questão, que já nos confunde. Então, a resolução de questões eu reputo fundamental a nossa preparação, né? É de grande valia, não podemos deixar de lado. Às vezes a gente fica querendo, né, estudar o máximo de conteúdo possível e podemos deixar de lado essa resolução de questões, né? Doutor Lucas, e E você fazia questões em alguma plataforma de questões ou era por livro? Como é que você resolvia as questões? é, eu adentrava ali nos sites especializados, né, que colocam Uhum. as questões de concurso, de outras de provas, né, de determinados órgãos. Hoje a gente tem alguns, né, na internet nesse sentido. Então, o que eu comecei depois de conversar, né, com amigos, com coaches, eu comecei a fazer a resolução dessas questões baseando a matéria que eu estava estudando, mas colocando ali, resolvendo de várias bancas, né, CESP, FCC, FGV, todas que apareciam ali, né, colocava um nível de dificuldade, né, conforme o concurso que eu estava fazendo, e também se era nível superior, o nível de ensino médio, e uma virada de chave que eu percebi também na melhora dos meus resultados foi quando saiu o edital, eu começava a estudar apenas as questões relacionadas àquela banca. Por exemplo, se eu ia fazer um concurso do CESP, eu começava a ver, quando soltavam o edital ali, apenas as questões do CESP. Porque eu ia entendendo a linguagem do examinador, eu ia entendendo o que de fato ele vinha cobrando, né, nos últimos anos. E também comecei a perceber o quanto essas questões elas se repetiam, inclusive na própria banca, né? Então, isso me ajudou muito, né? Como eu disse, né? Aumentou exponencialmente assim os meus resultados, né? Uhum. E então esse é o segundo pilar, resolução de questões. O terceiro pilar, o pilar da revisão, né? O pilar da revisão é o seguinte, ele vai possibilitar que toda essa fixação, seja da teoria, seja dos exercícios que a gente fez,
vai possibilitar e ativar, sobretudo, a nossa memória de longo prazo. Porque, veja bem, quando a gente está estudando determinada matéria, faz os exercícios, às vezes a gente até acerta todas as questões, né? Mas chega lá na hora da prova, vem aquele branco, a gente fica com dúvida, fica meio perdido, né? Acerca das alternativas que estão ali postas aos nossos olhos. Então, quando eu comecei a fazer a revisão semanal, ou seja, daquilo que eu vi durante a semana, comecei também a fazer uma revisão mensal, né, de todo o conteúdo que eu vi naquele mês, eu percebi que a minha memória ficou melhor, eu tinha mais rapidez para trazer novamente, né, a mente, Sim. o conteúdo estudado, né, e melhorou muito essa questão de me dar branco na hora Da da prova. prova, sabe? Uhum. Então, terceiro pilar seria esse, a revisão, e em quarto, E se me permite, Lucas, aproveitando que você tocou nesse ponto da revisão, uma das perguntas mais frequentes que eu recebo no Instagram, nas lives, dos meus mentorados, das pessoas que conversam comigo, é justamente essa. Gabriel, como que eu faço revisões? Você disse que fazia revisões mensalmente, fazia semanalmente, tudo bem. Mas como é que essa revisão era feita? Você, quando estudava, você produzia um caderno de resumo seu? Você revisava esse caderno? Ou você então revisava, por exemplo, os grifos que fazia nos seus livros, material? Como é que você conduzia essa revisão? primeiramente, eu começo falando do erro que eu fazia na revisão. Sempre estão aí os erros, né? Mas é para a gente aprender com eles, Claro, né? claro. Mas eu escrevia muito, né? Às vezes na própria doutrina. Depois que eu saí da doutrina, eu passei a fazer anotações nos meus materiais em PDF sobre aqueles pontos mais importantes das matérias, inclusive abordagens de questões de concurso, né? Como às vezes um exemplo que colocavam ali. Porque quando eu voltava, né, a ver essas minhas anotações, toda essa matéria voltava de novo à tona, né? E de uma forma muito mais agradável de estudar, né? Porque já tinha sido estudado, já tinha feito as minhas anotações, anotei o que é principal ali naquele ponto, com exemplos. Então, a minha revisão era baseada exclusivamente nessas anotações. Depois que eu comecei a entender como se fazia uma revisão, a qual dava certo para mim, né? Uhum, Então, era basicamente assim que eu fazia, né? correto. E o quarto pilar, pilar da atividade física, do exercício físico. Eu comecei a entender o grande lema, que é o seguinte: eu comecei eu falava assim, eu deixo de estudar, mas não deixo de fazer atividade física. Por quê? Estudo para concurso é, demanda muita energia, né? Demanda muita disponibilidade da nossa parte. E na maioria das vezes, ou a gente já está no estágio, ou a gente já está trabalhando, né? Muitos já estão casados, muitos já têm filhos. Então, toda essa gama, toda essa complexidade, né, de circunstâncias que acontecem na vida do concurseiro, é, possibilita aí que ele venha desenvolver muito estresse, né? O corpo vai ficando, né, com muitos radicais livres, vai trazendo muitas toxinas. Então, é fundamental, fundamental mesmo, pessoal, que a gente coloque diariamente atividades físicas no nosso preparo para o concurso público, né? Pelo menos uma meia hora, seja atividade aeróbica, né? Ou para quem pratica musculação, enfim, joga um futebol, atividade física em geral, né? Porque ela vai ajudar muito nesse controle do estresse, inclusive do nosso próprio emocional, né? Porque, como eu disse, né, são muitas matérias, muita coisa que está em jogo, né? Muita renúncia, muito sacrifício e toda essa gama de circunstâncias, né, que envolve o concurseiro. Então, retomando os quatro pilares, né? Pilar da teoria, da resolução de questões, da revisão e do exercício físico. E lembra que eu falei que os quatro encontram-se apoiados, né, sustentados ali na base da motivação? Porque é o seguinte, concurso público tem que ter persistência, tem que ter muita garra, né?
E se a gente não tiver o combustível da motivação, essa vontade, isso que nos impulsiona a concretizar essa aprovação, né, que todos almejamos, é, precisamos traçar aí estratégias de como nos motivar. O que eu fazia? Quando eu estava preparando, eu li o livro Como Passar em Concursos Públicos, do juiz federal William Douglas. E lá ele falava da importância da gente fazer um quadro dos sonhos. O que seria esse quadro dos sonhos? É você pegar, por exemplo, uma cartolina ou o próprio um aplicativo de slide, né, do seu sistema operacional e colocar fotos, né, daquilo que você quer daqui 1, 2, 5, 10, 15, 20 anos, né? Eu me lembro que quando como diz aqui em Minas, né, quando a gente tem uma porrada aí de um concurso, eu digo assim, quando eu levei o primeiro coice, né, no concurso para técnico, é, eu comecei a fazer esse quadro dos sonhos e eu peguei o meu saldo, que na época estava zerado, minha saldo da minha conta corrente estava zerado, e eu coloquei lá, né, fiz uma edição, né, digitalizei esse saldo e coloquei lá o meu salário, que eu sonhava, né, que é o salário para técnico judiciário. Sim. E mais outras coisas. Comecei a colocar lá um carro, coloquei também casa, esposa, filhas, né? Viagens. E todo dia, 3 vezes ao dia, eu olhava esse quadro de sonhos. De manhã, né? Na hora do almoço, depois do almoço ali, e antes do período noturno. Todos os dias eu tinha essa rotina de olhar para esse quadro de sonhos. Por quê? Quando eu olhava para esse quadro de sonhos, vinha uma motivação, uma energia, né, para que me inspirava, né, a continuar nos estudos para concurso público, né, a persistir, né, por mais que eu estava tendo aí grandes knockouts, né, com as reprovações. E eu lembro também que a ajuda dos familiares foi fundamental, e aí eu já agradeço a minha esposa, que ela fazia umas cartolinas para mim, sabe? Colocava lá frases motivadoras e tal, eu olhava aquilo, né? E mexia muito com os meus sentimentos e trazia esse combustível, né, para impulsionar esse carro, né, rumo ao concurso público, né? É, então, assim, também outros familiares, por exemplo, a minha sogra, o meu pai também, que sempre estiveram junto comigo, juntos de mim, me apoiando, né? Isso foi, de certo modo, assim, essencial, né, para que eu persistisse, né, continuasse aí nessa jornada, né? E eu gosto muito de uma frase que, inclusive, a minha sogra, ela falava, um tal do bordado, Do sabe? bordado. Eu O ia que que tocar é esse nesse assunto já já. O que é esse bordado, né? A gente começa ali a bordar, às vezes, à medida que a gente vai conseguindo bordar, borda hoje, borda amanhã, borda semanalmente, mês, esse bordado ele vai criando formas, né? Seja, seja de figuras, né? Seja sei lá, bolsa, enfim, o que vier à sua mente aí de um bordado. E o que eu percebo disso? Quanto mais a gente vai tendo resiliência, né, com os erros, que a gente vai entendendo melhor como funciona o estudo do concurso público, vai tomando essas decisões mais acertadas, começam a vir as primeiras aprovações, seja em cadastro de reserva, a gente vai vendo que tudo tem a hora certa para acontecer na nossa vida. Eu me lembro que eu peguei alguns cadastros de reserva nessa maratona aí de concursos que, assim, que eu seria provido em cidades longínquas, né, aqui no território nacional. E hoje eu vejo, nossa, se eu tivesse ido, né, para esse concurso no primeiro momento, eu nem sei se eu teria força, talvez, para continuar, nem sei se eu estaria casado hoje, né, com as minhas filhas, porque, como eu disse, né, há uma complexidade de circunstâncias, né, que envolve os concursos públicos, né. E foi passando um concurso do TRF para técnico, em seguida para analista,
que eu fui podendo perceber melhor, né, as matérias federais, as quais eu tenho mais afinidade, e foi, foi me formando, né, foram me formando todos esses concursos. Então, esse bordado foi crescendo, né, e hoje eu vi que de fato, né, tudo vai acontecendo na hora certa para a gente, né, e que o universo tem um propósito muito maior, né, apesar das reprovações que a gente vai tendo ao longo da vida, a aprovação vem com o tempo, né, é uma questão de persistência e de resiliência, né? Então seria Aprovação. Desculpa, não só ia dizer que a aprovação nada mais é do que uma coleção de reprovações, né? Simplesmente isso, né? E uma hora exato. ela acaba acontecendo. Mas aproveitando a deixa, ô Lucas, você falou dos pilares todos, né? Teoria, questões, revisão, exercício físico, todos eles, né? Sobre a base da motivação. E eu queria te perguntar o seguinte: eu queria, na verdade, sugerir um acréscimo, né? Que talvez seja a própria base em si, estaria junto com a motivação, né? Ou de repente seria um pilar autônomo. Isso vai muito da sua interpretação. E a disciplina. Porque a disciplina ela é de fato fundamental. Né? Vez por outra, nós precisamos retomar a disciplina para justamente nos mantermos firmes no propósito, né? No propósito da aprovação. Né? Porque às vezes a motivação, como você bem disse, você soube muito bem alimentar a sua motivação e pessoas ao seu redor lhe auxiliaram neste contexto. Mas em muitos casos, para muita gente falta essa motivação. E aí entra em cena justamente a disciplina, né? Para que você não deixe a peteca cair, para que você não desista do seu propósito. E me parece, conhecendo você, né, o pouco que eu conheço, me parece que a disciplina também foi um elemento muito importante para você, porque, veja, você é um músico, né, um músico assim completo, estudou música, né, e sabe tocar em todos os instrumentos e conhece bem teoria musical. Você é um doutor do direito, né, você foi aprovado num grande concurso público, portanto, sem a disciplina você não teria chegado aí. E você hoje é um mestre do autoconhecimento, da filosofia, do yoga, e eu sei que isso também é pautado na disciplina, né, no seu estudo, na sua dedicação. Então, a disciplina, ela também é um pilar, ela também está na base junto com a motivação. Como é que você enxerga isso? Gabriel, acho que você fez vários elogios aí que eu não estou à altura, né? Mas eu Tá, recebo até onde eu considero que estou em determinado nível, né? tá, mas tá sim. Mas concordo contigo, a disciplina é, sem sombra de dúvidas, fundamental. Colocaria ela aí como se fosse um núcleo, né, central, assim como no nosso ordenamento jurídico constitucional, nós temos como núcleo ali a dignidade da pessoa humana, né? Eu diria que no estudo para concursos públicos a gente tem esse núcleo, né, da disciplina. Sem disciplina, se não for difícil, é praticamente impossível, né, passar em um concurso. Eu acho assim que cada pessoa precisa estruturar, fazer um cronograma de estudo semanal, né, dedicar, vamos supor, meu concurso cai 40% de determinadas matérias específicas. Por exemplo, vamos pensar num concurso de cartório, né, que Sim, exige aí na casa de 40, 60% de estudos em direito notarial e registral, né? isso. Na casa também ali de uns 20% de direito civil e o restante com o menor percentual. Ora, eu tenho que me planejar durante a semana para que eu veja 60% das minhas horas de estudo em direito notarial registral. Esses Uhum. outros 20% do tempo que eu tenho disponível será para direito civil. E as demais, sucessivamente, conforme a porcentagem aí de incidência na prova. E o que eu verifico, algo que eu fazia, eu passei no concurso para técnico judiciário, eu estava na faculdade. Então, assim, eu tinha um desejo, uma força para querer passar num concurso público federal muito grande. Então, assim, eu morava em Patrocínio, estudar em Patos de Minas, mas eu ia estudando a lei seca
né, a lei fria ali, no ônibus, 1 hora, eu ia estudando, chegava na faculdade, estudava e voltava estudando, né, para concurso público, né, fazendo, e o que ocorre? Quando eu chegava em casa, almoçava, dava um intervalo ali de meia hora e já voltava o estudo para concurso público, né, antes, quando eu não estava fazendo estágio, nem estava trabalhando. Depois disso, quando eu comecei a estagiar, a trabalhar, então eu reservava o espaço que eu tinha disponível. Mas era todos os dias eu cumpria aquele horário, né? Às vezes também nos finais de semana eu estudava, né, conforme o meu cronograma, conforme a disponibilidade que eu tinha, mas o fundamental é manter essa persistência, manter a disciplina, não perder ela, porque sem disciplina, pessoal, como eu disse no início, é praticamente impossível passar em concursos públicos, sobretudo como está hoje, né, com o nível de concorrência, com o nível de qualidade, né, dos concurseiros. Então, assim como o núcleo da dignidade humana, tem um núcleo da disciplina nos estudos de vocês, né? Ô, Lucas, por diversas vezes nós conversamos sobre esse assunto e você me confidenciou que durante muito tempo você era apegado ao concurso, era muito apegado à prova, né? No sentido de você eleger aquele concurso como sendo seu. Nossa, mas eu tenho que fazer, eu fiz inscrição, eu estudei, é nesse que eu tenho que passar, esse é o meu concurso, né? E você se autocobrava, né, demais para poder então fazer as provas. E uma vez você me disse, gostaria que você dissesse isso para nós, se realmente é isso mesmo ou não, que no dia que você passou a se autocobrar excessivamente e passou a ver a prova como sendo mais uma prova, no dia que você compreendeu que concurso público você faz não para passar, mas até passar, parece que a carga aliviou e você começou a partir de então ter melhores rendimentos nas provas. Isso aconteceu? Foi assim mesmo? Como é que você poderia explicar isso para nós aqui? Exatamente, Gabriel. No início, saiu o edital ali, eu falo, não, é esse concurso que eu vou passar, é esse que eu quero. E aí eu já começava a sonhar em morando naquela cidade, trabalhando naquele lugar. Não que não que não podemos fazer isso, né? Sim. Sonhar é extremamente importante, mas como você disse, eu me apegava muito àquele determinado concurso, né? Uhum. E quando eu não passava, vinha a frustração, né? E eu despendia muita energia, né, com esse tipo de postura. Até que também, revendo, né, o livro do juiz federal, que eu citei há pouco, né, como passar em concursos públicos, ele tem a frase emblemática: concurso não é para Yeah. passar, mas até passar. Depois de tomar muita porrada, né, com essas reprovações, eu fui começando a entender isso. E aí eu Hum. passei aí a fazer as provas assim, despreocupado, entendeu? Só se eu passar, passei, se eu não passar, tá tudo bem. Eu vou continuar estudando até eu passar, né? E aí parei de fazer essas ilusões aí, né? Ter que morar naquela cidade, daquele jeito, né? Eu pensava até eu já vi até quanto que era um aluguel, né? De um apartamento na cidade, pra vocês verem, né? Como que é. E aí eu lembro direitinho que quando eu comecei a fazer esses concursos maiores, né, de carreiras jurídicas, eu já ia fazer a prova, às vezes de bermuda, né, na primeira fase, tá, gente? A gente foi de bermuda no concurso aí para a prova oral, né? Eu tenho certeza que se a gente não for reprovado, a nossa nota vai ser muito, muito baixa em desenvoltura, né? Mas eu ia já nas primeiras fases de bermuda, de chinelo, inclusive, muito solto, muito relaxado. E eu percebi que isso me ajudou muito, né? Porque a nossa serenidade, a nossa tranquilidade também potencializa muito, não só o nosso estudo, mas a nossa própria aprovação, os nossos resultados. Então, a dica que eu dou quanto ao ponto
é que façam os concursos de modo despretensioso, não se apeguem a determinado concurso, né? Concurso é até passar, e todos conseguem essa aprovação com, né, com esses pilares que falamos aqui, com o núcleo da disciplina e com a tranquilidade, porque o emocional interfere demais no nosso rendimento. Então, a gente está bem conosco mesmo, bem com as pessoas que nos circundam, também ajuda muito, né, no nosso preparo aí para o concurso público, né? Então, mantenha a calma, mantenha a tranquilidade, desapeguem, né, de concursos e vão fazendo, né, até, até chegar a hora certa, né? Sim, não pode perder a constância, né? E não pode também se Perfeito. deixar abater com as reprovações, que, como eu sempre digo, fazem parte. A gente não pode ter a ilusão de que vai ser aprovado logo no primeiro concurso ou nos primeiros. Isso acontece, né? Algumas pessoas realmente passam no primeiro, no segundo concurso que faz, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas isso não é a regra, né? A regra é que você vai fazer aí, talvez uma dezena de provas, duas dezenas, como foi no seu caso, ou até muito mais do que isso, né? E cada um no seu devido tempo. Portanto, o importante é não deixar, né, de fazer o seu trabalho, de executar o seu estudo da melhor maneira possível e tentar manter, de fato, a constância. Lucas, tem um fato também que me chama muita atenção na sua trajetória, no seu histórico, né? E que eu gostaria de comentar aqui com o pessoal, até porque é o nosso bate-papo aqui informal mesmo, né? Bate-papo concurseiro, bate-papo leve, descontraído, né? Que é o fato de que você não conhecia no começo dos seus estudos a carreira da Procuradoria da Fazenda Nacional, né? Você, inclusive, não tinha isso como objetivo, na verdade. Você começou a fazer concurso para cargos federais, né? Que de fato era realmente o seu objetivo, sempre foi, mas não estava no seu radar o concurso da PFN. E ele aconteceu na sua vida, você foi, fez a prova, deu super certo, está aí aprovado, hoje é procurador seccional, né, o chefe da Regional de Uberlândia, está super feliz na carreira. Como é que foi essa história da PFN na sua vida? Pois bem, ela está intimamente ligada com a questão da hora certa, né? Tudo tem a hora certa na nossa vida, eu creio muito nisso. Então, o que que acontece? Assim, eu já tinha sempre, como eu falei anteriormente, a vontade de passar em concursos federais, tinha mais afinidade com essas matérias. E quando eu tomei posse no cargo de técnico judiciário, né, porque até então eu nunca tinha contato prático, né, com, com essas matérias federais, né, e ao tomar posse no concurso do TRF, integrar, né, ser assessor de juiz federal, eu pude sentir melhor como que se desenvolve, né, essas matérias nos processos judiciais, pude ver a atuação da Advocacia Geral da União como um todo, né, a AGU, para quem não sabe, ela é um órgão que tem três carreiras, né? Carreira de advogado da União, carreira de procurador federal e a carreira de procurador da Fazenda Nacional. E a carreira de procurador da Fazenda Nacional me chamava muita atenção, né? Para vocês terem ideia, na faculdade, tributário não era o meu forte, né? Mas depois que eu comecei a sentir, né, na prática como funciona, eu fui me apaixonando, né, pela, pela carreira, pela matéria, né? E depois eu fui analista do Tribunal Superior Eleitoral, quando eu tomei posse eu já estava na iminência de fazer a prova oral da PFN, o TSE também, né, composto por muitas matérias federais, inclusive com a própria atuação da PGFN, né, no tribunal, e isso, por eu já estar na prova oral, isso também me potencializou, motivou muito mais, né, a adentrar na carreira de PFN. Entendi. É isso? Respondi Sim, a pergunta? é isso. É porque não era inicialmente um concurso que estava, né, no seu programa aí de concursos, né? E ele aconteceu, né? Ele aconteceu com base nas suas experiências pelas quais você foi passando, e
você hoje está aí super realizado, feliz na carreira, né? E Um veja baita de bem, um profissional. isso foi possível graças ao desapego, né? Não Sim. ficar focado somente em uma carreira, né? Uhum. Estar aberto, né, a outras carreiras que, de certa forma, tenham matérias de estudo, né, similares, né, às que a gente já vem estudando, né? Uma Sim. coisa que eu não acho talvez seria tão bom é, por exemplo, vamos supor, alguém que quer concurso de tribunal, um exemplo, quer fazer o concurso da área trabalhista, né, TRT, TST, e aí vem focado naquilo, Sim. e aí quer mudar, né, lá para Diária. matéria militar, por exemplo, STM. Não que não possa, né, mas assim, busque concursos que estejam mais ou menos assim no radar do seu, né? Nessa área de similaridade, né, em termos de conteúdo programático. Com certeza. Eu estava até gravando uma aula esses dias para o meu curso Código do Concurseiro, falando justamente sobre isso. Tem que haver identidade de matérias. Tem que haver identidade de conteúdos. Como você falou, é até possível, de repente, você mudar de área, né, trabalhista para o eleitoral, para o militar. Tá, tudo bem. Só que isso não pode ser uma constante. Né? Você não pode mudar de área todos os dias, né, todos os meses. E é importante considerar também, quando você leva em conta aí essa possibilidade de conciliar concursos, no distanciamento das provas. Porque se não são duas provas muito próximas, essa conciliação se torna mais difícil. Agora, se há um distanciamento maior entre uma e outra, você, logicamente, vai inicialmente dar uma atenção maior para aquelas matérias que são comuns e, aos poucos, vai dando o direcionamento mais especializado, mais focado. Né? Eu acho que seria mais ou menos por aí. Mas, Lucas, já até caminhando, né, para o final, para a última parte da nossa conversa, eu queria que você falasse aqui para quem nos assiste, né, e mais uma vez quero cumprimentar a todos. Para mim é uma grande honra sempre, né, receber todos aqui no Instagram para nós, então, trazermos essas informações referente ao concurso público. Queria que você falasse para nós um pouquinho sobre a carreira da Procuradoria. Porque, de regra, eu que estou na graduação e acompanho muitos alunos há bastante tempo, né, muitos anos, os alunos eles conhecem bem a carreira da magistratura, conhecem bem a carreira da defensoria, do Ministério Público, mas não tem assim um conhecimento mais verticalizado acerca das procuradorias, né, estaduais, federal, as municipais. Digamos que é uma carreira que passa um pouco desapercebida e, ao mesmo tempo, é uma carreira super importante e não apenas importante, muito atrativa, né? Pelas próprias condições de trabalho, a questão remuneratória é super interessante também, talvez uma das mais interessantes no atual cenário. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a PFN. Ok. É, de forma geral, né, superficial aqui, eu poderia primeiramente dizer que as procuradorias elas desempenham um papel fundamental, né, na defesa ali do ente público ao qual ela esteja vinculada, né, seja nas matérias de defesa, né, é, deixando, né, de permitir que quantias vultosas, cifras, né, sejam expendidas ali em uma sucumbência, né, pelo órgão público, e seja também na própria execução, né, de dívidas tributárias, né, em especial, para que possam suprir aí as demandas, né, do serviço público em geral, dentre outras atividades que o Estado desempenha. Especificamente, na Procuradoria da Fazenda Nacional, temos diversas atividades. Temos a própria execução da dívida ativa, temos também diversas formas, né, estratégias de lidar com, com o contribuinte, né, seja com parcelamentos de débitos, transações individuais, protestos de CDA, dentro de outra gama, né, de estratégias. Também temos atividades de monitoramento, né, de grandes devedores, né, que atuam no Brasil.
selecionando, né, os devedores aptos, né, à recuperação desses créditos, que estejam em maior potencial, e também sabendo lidar com aqueles que não estejam com percentual de recuperabilidade tão bom. Então, assim, tem várias estratégias que a gente traça, né, dentro da PGFN, tentando levar o melhor resultado ao povo brasileiro. Há também a defesa, né, como falei anteriormente, do crédito público, né, e aí temos diversas atuações, seja em primeira instância, com ações ordinárias, sessões de pré-executividade, mandados de segurança, isso tudo a nível de primeira instância, além dos recursos, né, que a gente interpõe. Temos também uma atuação no segundo grau, e que envolve também uma, uma grande atuação da PGFN. Geralmente nossos números são muito vultosos, né? Como são impostos, tributos federais, então muitos processos têm valores muito grandes, então assim, estudos, né, aprofundados são de grande valia para que a gente possa obter o melhor resultado, e também a atuação nos tribunais superiores, né? No STJ, no Supremo Tribunal Federal, no próprio TSE. E então, assim, é uma carreira que tem várias possibilidades de crescimento, de atuação, e que promove, né, o crescimento do procurador em suas diversas facetas. A grosso modo seria isso, né? Daria uma outra E live, né, para falar aqui com de toda, certeza, né? com certeza. E no aspecto remuneratório, tem se revelado umas carreiras muito interessantes, né? Não me refiro apenas à Procuradoria na esfera da União, né? A AGU, Procuradoria Federal, PFN, mas também as estaduais e municipais, né? As municipais talvez um pouco mais distante, mas estaduais e a federal, enfim, são carreiras maravilhosas, né? Hoje um procurador é extremamente bem remunerado, né? Da mesma alçada aí, ou até mais do que um magistrado, um promotor de justiça, um defensor público, de maneira que quem pretende alçar alguma carreira jurídica é preciso considerar, né, as procuradorias como uma excelente alternativa, né, como você mesmo colocou. Até, né, no caso da federal, pelas condições de trabalho, né, todos nós sabemos, são muito superiores, né, em comparação às procuradorias estaduais. Então, é importante ficar ligado aí, ficar atento a essas oportunidades, né, nas procuradorias. Lucas, é, tem mais duas perguntinhas para te fazer, né, já voltadas, né, uma vez mais para concurso público, que são as seguintes. A penúltima pergunta é: se você pudesse dar aqui, né, digamos, um conselho para os concurseiros que nos assistem, que ainda vão nos assistir, porque esse vídeo vai ficar salvo aqui no Instagram, vai ficar salvo no YouTube, qual erro você diria, ou quais, né, os dois principais erros você diria para o concurseiro que está começando agora evitar? Olha, você não pode, você está começando agora, você não pode de forma alguma cometer dois erros que eu cometi e se eu tivesse começando hoje não cometeria novamente. Pois bem, eu acho que para cada carreira que a pessoa, que o concurseiro esteja visando, eu acho que tem um estudo diferente, né? Por exemplo, um estudo aí para técnico judiciário vai demandar mais uma legislação, mais estudo da legislação, às vezes uma súmula. Já o concurso para analista também, essas matérias, além de já cair informativos. E para concursos, né, de carreiras jurídicas, de nível superior também, magistratura, Ministério Público, Defensoria, Procuradoria, é fundamental estudar informativos. Além, né, dos pilares que nós conversamos aqui, né? Mas eu vejo assim que hoje, né, para quem está buscando aí essas carreiras jurídicas últimas citadas, é fundamental estudar informativos. Hoje o nível de incidência em prova de informativo é na casa de 30%, 40%. Você pode dizer melhor do que eu, né, Gabriel?
Mas, assim, um erro crasso é deixar de lado o estudo da jurisprudência, do informativo, não se manter atualizado, né? Não saber, pelo menos o básico, né? Que Sim. são os recursos repetitivos, né? Né? A repercussão geral. Então, sobretudo, estar atualizado mesmo, né? Diante da importância, né, que as bancas vêm dando sobre esse assunto, né? E quanto aos demais, é não observar esses itens aí que eu falei. E um outro erro que é fundamental é não ter disciplina, né? Tá aí a disciplina novamente. Sem disciplina, ao meu ver, e de grandes colegas que já passaram em concurso público, não é possível ter essa sonhada e almejada aprovação, né? Lucas, você comentou sobre os informativos, né? Assim, eu sempre comento nas lives que eu faço, nas aulas que eu gravo, que eu ministro. Foi uma coisa que significou muito para mim em termos de virada de chave, porque quando você passa a estudar informativos, notadamente os dois que você mencionou, né? As decisões do Supremo Tribunal Federal, repercussão geral, e os repetitivos do STJ, primeiro que você vai ficar antenado àquilo que os tribunais superiores decidem. Isso é cobrado nas provas de uma forma objetiva. Ponto. Segundo aspecto, você passa a desenvolver, isso aconteceu muito comigo, a desenvolver raciocínio jurídico. Porque estudar jurisprudência nada mais é do que você visualizar o direito sendo aplicado. É o direito vivo. Porque, afinal de contas, algum problema concreto está sendo ali resolvido, né, está sendo pacificado com a aplicação do direito. E aí, quando eu falo aplicação do direito, naturalmente, que envolve a aplicação da legislação, da lei seca, você então vai estudar a lei seca de maneira indireta. Isso envolve, vez ou outra, revolver algum aspecto teórico sobre certos institutos, atos administrativos, poderes administrativos, controle de constitucionalidade. Então, você está também estudando doutrina ao estudar jurisprudência. E, de igual forma, nas decisões dos tribunais superiores, os ministros, eles voltam à jurisprudência do tribunal, eles fazem uma retrospectiva para mostrar qual que é o pensamento do tribunal sobre aquele tema, de forma que você tenha uma visão mais completa do direito. Então, para fins de maturidade jurídica, me parece uma providência, assim, urgente, né? É algo que realmente todo concurseiro não pode negligenciar, de É, forma alguma. eu só complementaria, Gabriel, ainda nesse, nesse aspecto, é que quando a gente está estudando a jurisprudência, além de vermos a aplicação do direito, né, na prática, Uhum. a gente também está, de certo modo, não só fazendo a revisão ali da doutrina, né, mas a própria legislação, né, fria ali, às vezes das súmulas e tal. E isso contribui para a fixação do nosso conhecimento, que vai despertar diretamente, né, um melhor resultado na hora da prova, né? Então, assim, o estudo da jurisprudência, na verdade, assim, ele aborda todos esses outros, né, pilares, né, com exceção do exercício físico que a gente vem comentando. Então, é Exato. onde assume grande relevância, né, na preparação, né? Está atualizado, né, e abrir o coração. Nem todo mundo gosta, né, de estudar Não. jurisprudência, né? É, E já aproveito aqui também para fazer, me ver um insight aqui, né? O seguinte, tem matérias, né, tem determinadas disciplinas ou a própria jurisprudência para alguns que a pessoa não gosta de estudar aquilo. Mas eu também gosto, lá também rememorando o livro do William Douglas, Como Passar em Concurso Público, que ele fala que a gente precisa fazer as pazes com, com com tudo. esses institutos, né? Às vezes tem um diálogo mesmo. Por exemplo, direito penal na faculdade, eu não gostava de direito penal. E até que depois eu li o livro dele, aí antes de estudar direito penal, eu conversava, né, com o meu livro de direito penal. Ó, direito penal, a gente não dá certo, a gente não se dá muito bem, mas eu quero, no início agora, te respeitar, queria que você me respeitasse, né? E aí fui começando a ter um relacionamento melhor com, com o Direito penal. direito penal, né? E aí eu lembro, passou 3 meses que eu comecei a fazer isso, surgiu um estágio para mim
na Na área área penal. penal, né, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E aí eu comecei a gostar muito do direito penal. Resultado, fiz a segunda fase da prova da OAB Em penal. em direito penal, né? Então, esse mesmo raciocínio também aplica para a jurisprudência, né? Sim. Converse, vá de coração aberto, né, para a jurisprudência, vá de mente aberta, né? Faça as pazes, né, com aquilo que não está legal aí com você nesses institutos dos quais a gente vem falando aqui no decorrer aqui desse café. Gostei demais. Gostei. É, porque não tem como, né? Tem que fazer as pazes com o estudo, né? Tem que abrir o coração, tem que estar ali de bom grado, de bom ânimo, porque se não for assim, é, a coisa não flui, na verdade. Fica uma coisa assim pesada, densa, e a proposta não é essa, por mais, né, dificultoso que seja o estudo, né? Ninguém está falando que é fácil, mas é possível tornar mais leve a caminhada, a jornada, não é mesmo? É E isso. Lucas, eu quero assim imensamente te agradecer, né, por esse bate-papo super descontraído, gostoso. Nossa, bom demais Gabriel, aprender com você. perdão, interrompê-lo, sei que a Sim, gente está caminhando para o final, mas eu queria trazer aqui apenas mais alguns erros, né, que sim, eu claro. cometi, que eu vejo muitas pessoas deslizando, antes da gente encerrar, porque eu entendo que é fundamental Vamos também. lá, vamos lá. Vai ser rapidinho, tá? É a Tranquilo. questão da pessoa pensar que só tem que estudar, 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 e aí ela cai em estafa mental, começa a não absorver tanto o que vem estudando. Então, assim, pelo menos uma vez na semana, divirta, né? Faça as coisas que te fazem bem, que te deixam feliz, seja com a família, seja, né, um hobby que você gosta de praticar, porque isso também influencia no desempenho, na otimização aí do concurso e que vai reverberar lá na hora da prova, né? Outra coisa também é, que eu entendo é a questão do planejamento financeiro, porque concurso público demanda, não adianta a gente tapar o sol com a peneira, gente, concurso público Uhum. demanda gasto, tá? Sim. Seja começa na inscrição, quando a pessoa não tem a isenção, né, na inscrição, seja na locomoção até né, a cidade que você vai fazer a prova, geralmente são nas capitais, seja a sua estadia lá, alimentação, enfim, há diversos gastos, né, que são expendidos, né, com os concursos públicos. Então, assim, se ater, né, nessa parte, saber até onde, né, eu posso estudar, quais concursos eu consigo fazer, às vezes, né, pedir ajuda mesmo de algum parente, familiar que você tenha mais intimidade, é fundamental, porque a questão do planejamento financeiro interfere muito na nossa emoção, na nossa, é, na otimização mesmo, né, do concurso público. Também queria falar o seguinte, que é muito importante que nessa fase da preparação a gente selecione assim, as pessoas que a gente estará convivendo, porque infelizmente há muitas pessoas tóxicas, né, que podem estar ao nosso redor, né, às vezes nos desmotivando, nos tirando do foco. Então, assim, pelo menos nessa etapa da preparação, não dar muita atenção assim para comentários negativistas, né, que vai te deixar para baixo, porque o emocional ele tem que estar muito bem, né, para o concurseiro. E outra coisa, como eu já até disse isso, mas vou tocar novamente, faça um estudo sistematizado, né, com todos esses pilares, né, se for o caso, faça um cursinho, adquira materiais em PDF, procure uma mentoria, um coach, que isso também vai atalhar muito o seu processo rumo à aprovação. E por último, um grande erro que eu cometi no início era quando eu ia fazer a prova discursiva e prova prática, eu queria fazer um rascunho primeiro, para depois passar limpo, né? Não, gente, não dá tempo de fazer isso. Concurso público, você vai, quando for fazer prova discursiva, peça prática, você vai anotar ali as ideias principais, né, sobre o que você vai discorrer, e aí já passa direto para fazer a prova, porque não dá tempo, né? Isso com todas as pessoas que eu converso, não dá tempo mesmo. Então, é fazer um esqueleto ali do que você vai falar, né,
lá na sua peça prática, prova discursiva, e aí já vai direto acima ali com a caneta mesmo, já fazendo, né? Então, e mais uma coisa, as pessoas me perguntam muito, porque como eu fui técnico, analista e hoje procurador, eu dizer o seguinte, a mesma energia que você gasta para estudar para um concurso de técnico, é a mesma energia que você gasta para fazer um concurso aí para juiz, para promotor, procurador, defensor. Então, assim, saiba selecionar o que você de fato está querendo, né? Porque a energia é a mesma. E hoje, uma pessoa que é bacharel em direito, por exemplo, estudar para um concurso para técnico, é muito mais difícil de passar por lá que tem o ensino médio. Porque quem tem ensino médio e vai para concurso, ele hoje pode ver, concurso para técnico, quem passa são em ensino médio, né? E então saber dessa nuance aí para não ficar se perdendo, né, no meio do caminho, né? Gastando muita energia e muitas vezes, né, desistindo do concurso público, né? Que bacana, Douglas. Assim, esse encerramento seu, essa conclusão que você tirou, é muito preciosa, né? Porque eu vejo muitas pessoas desenhando um cenário, no seguinte sentido, olha, eu quero, né, passar no concurso público de carreira jurídica, um pouco mais, digamos, desafiador, mas antes eu preciso necessariamente fazer uma escadinha. Eu preciso começar a fazer concurso de técnico, depois de analista e depois, finalmente, de carreira jurídica. E às vezes a pessoa já é até bacharel em direito mesmo. E você nos trouxe aqui uma visão muito legal, né? De que a energia é a mesma, e se você quiser, não há nenhum problema nisso. Você já pode buscar o atalho e já ir direto, né, no concurso de carreira jurídica. Não há nenhum entrave a que a sua aprovação efetivamente dê certo para esse tipo de concurso. Né? Muito Perfeito. bacana, muito bacana. Lucas, mais uma vez, assim, muito obrigado, né? Saímos aqui com aprendizados muito valiosos, né? Os 4 pilares, que eu até faço questão aqui de lembrar a todos, né? Teoria, questões, né? Teoria, exercícios, né? Questões, revisões são fundamentais, segundo o professor, o Dr. Lucas Dornelas. Exercício físico, né? Todos eles aqui, né? Todos esses 4 pilares sobre a base da motivação, da disciplina, nós conversamos aqui um pouco também, né? E ele falou da importância, né? De, uma vez, conciliar concursos públicos, buscar conciliar concursos públicos afins, onde há uma identidade de matérias, de você selecionar as pessoas que estão perto de você, afinal de contas, aquela máxima, né? Nós somos o resultado das 5 pessoas com as quais nós mais convivemos, de não ter receio de buscar apoio da família, de quem está perto de você, inclusive apoio financeiro, né? Por que não? Afinal de contas, é um grande desafio, né? Você manter as contas estabilizadas, encontrando-se, né, nesse universo do concurso público, de você não se esquecer de fazer revisões, de fazer realmente questões, não negligenciar isso, estudar informativos, saber que qualquer tipo de concurso público vai te exigir a mesma energia, seja concurso de nível médio, nível superior, para analista, carreira jurídica, enfim, que live rica, né? Acho que ninguém pode perder a oportunidade de aprender aqui os ensinamentos e entender um pouco mais, né, do concurso público com as experiências do Dr. Lucas Dornelas. E Lucas, a última pergunta, que é a seguinte: se você pudesse deixar uma mensagem para todo concurseiro que está começando agora ou que já está na jornada há algum tempo, e essa mensagem pudesse chegar amanhã, amanhã cedinho, 5 horas da manhã, né? O horário que geralmente os concurseiros acordam e começam ali a atividade. Essa mensagem pudesse chegar no celular, no WhatsApp de todo concurseiro. Qual que é a mensagem do hoje concursado, Dr. Lucas Dornelas, para quem está nesse universo dos concursos públicos? Olha, pessoal, a mensagem que eu daria, né, para esses concurseiros é o seguinte: siga o seu sonho. Siga, mantenha o foco na sua aprovação, mantenha a disciplina, porque o resultado, ele chega, né? Sigam todos esses pilares que conversamos aqui. Mantenha-se motivado, acima de tudo. Cuide dos seus sentimentos, cuide de suas emoções, porque a vitória, ela vem, né? Basta a gente sonhar e cada dia na disciplina ir concretizando esse sonho, né, com os estudos. Porque dá certo. Como eu gosto muito de William Douglas também, né?
o grande guru, o meu grande guru. A fila dos concurseiros, ela vai andando. As pessoas vão sendo aprovadas, outros vão chegando, vão melhorando, né, na performance do concurso, e vai chegar a sua vez. Chegou para mim, podem ter certeza que chegou também para várias pessoas que eu conheço, e vai chegar para você também. Mantenha persistência, acredite em você. Toda pessoa é inteligente, toda pessoa é capaz, e no final dá tudo certo, viu? Então é essa a minha mensagem que eu deixo para vocês, é uma mensagem de otimismo, e acredite em você. Bacana. Trabalho devolve, não é verdade? E a gente não pode deixar jamais de acreditar e de trabalhar, porque uma hora chega. Lucas, Perfeito. muito obrigado, meu irmão, né, pelo seu tempo, né, por todo o aprendizado compartilhado conosco aqui. Foi muito importante para mim e também muito importante para todos que nos assistem. Mais uma vez, eu aproveito a oportunidade para saudar, né, todos que passaram por aqui, estão ainda nos acompanhando. A participação de todos vocês é muito importante. Lembrando que essa entrevista vai ficar salva aqui no meu Instagram e também no canal do YouTube. E semana que vem tem mais, viu, pessoal? Semana que vem tem live fechada, inclusive, sabe? Lá no Google Meet, uma live muito especial, com muito conteúdo jurídico, muitas técnicas, métodos de estudos. E eu espero todos vocês, tá? Aqui no Café com Aprovado e também nas nossas diversas conversas e aulas aqui no Universo Digital. Gente, muito obrigado. Obrigado, Lucas, de coração. Um forte abraço para você e muito em breve voltamos a nos falar. Gente, um abraço para todos, boa noite e até o próximo café. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Obrigado. Obrigado Boa noite. a você, meu amigo.